Salve rapaziada, esse vídeo é um corte da live do Fute Prime. Fute Prime agora que tem lives de segunda a sexta, sempre às 10 da manhã, trazendo aí as maiores notícias do futebol brasileiro e internacional pra vocês. Então lembra de acompanhar lá ao vivo também. Mas agora bora pro vídeo. Greve! Rodri chegou a falar aí abertamente. Rodri que inclusive, infelizmente, acabou tendo uma lesão séria aí no ligamento. Deve estar fora não, com certeza tá fora do resto da temporada. Mas antes chegou a falar sobre a preocupação dos jogadores cada vez mais desse calendário que, como a gente falou, pode chegar a 80 jogos. Lembrando que ano passado o time que mais jogou no calendário brasileiro, que a gente fala tão mal sempre, foi o Fortaleza com 78 jogos. Então, assim, podem superar inclusive o Fortaleza que joga a Copa do Nordeste, joga estadual, jogou Sul-Americana até o final, jogou Brasileirão. Então, assim, loucura isso aí. Pessoal falando. Eu acho que eles têm um ponto, mas eu duvido muito que vai rolar greve, viu, Rodrigão? Eu admito que eu entendo aí os jogadores, estão ficando bravos, né? Estão transformando a Europa num Brasil. Como é que pode? Devem estar chateados. Mas greve assim, eu tô duvidando um pouco. Faraó, vou ser sincero contigo. Fala. Eu acho que não vai chegar no ponto de greve, mas é importante o jogador discutir essa parada. A gente sempre fala aqui da questão da quantidade de jogos, igual você falou, pô, os caras podem jogar mais do que a gente já tá jogando aqui no futebol brasileiro. Pro torcedor, cara, o torcedor não tá muito nem aí. Pô, eu queria ver meu time todo dia, tá ligado? Joga Brasileirão num dia, no outro dia Sul-Americana, no outro dia Libertadores, no outro dia Copa do Brasil, Mundial. Joga, pô, eu quero ver meu time jogar. Só que, pô, para a qualidade do espetáculo, isso é ruim. Primeiro, porque todo time precisa hoje ter. Você vê que antes os treinadores falavam, eu gosto de trabalhar com um grupo no máximo de 30 jogadores e tal. Hoje isso é impossível, cara, entendeu? Porque você tem que ter um grupo maior. São muitos jogos e numa intensidade muito alta. Às vezes os caras confundem. Não entende que hoje o jogador corre por jogo, às vezes 5, 6 quilômetros a mais do que se corria há 15 anos atrás, entendeu? Então o cara corre muito, fisicamente é muito desgastante, cada espaço é, enfim, a intensidade do jogo, até os choques, as pancadas, é muita coisa. E a qualidade do jogo cai. Primeiro que você precisa ter mais jogadores bons, e não é todo mundo que é bom, entendeu? Não dá para o City ter uma seleção, o Real uma seleção, que no Brasil o Flamengo uma, não dá, irmão, entendeu? Não tem tanto cara bom assim disponível. Existe uma quantidade limitada de jogador diferenciado. E aí, quanto mais os times, por exemplo, o City precisa contratar, às vezes, três caras da mesma posição, Real Madrid, três caras excelentes da mesma posição, Bayern de Munique e tal, você vai vendo que as outras ligas vão caindo muito o nível. E aí você tem um jogo tecnicamente pior, entendeu? Não existe cinco Vinícius Júnior, não tem cinco De Bruyne, não tem cinco Rodri disponível. Você vê um jogo que tecnicamente é pior, os caras correm menos, porque eles estão desgastados, então a qualidade do jogo acaba sendo ruim, entendeu? Porque o jogador Bagre, com todo respeito, o jogador do Nottingham Forest, né, que não é o Bagre, mas vamos só dar o exemplo, do Luton Town, pô, irmão, ele só precisa correr, vai correr. Os 50 atletas do Luton Town vão correr um absurdo. Então, se o Rodri e o De Bruyne não correrem em 80 jogos, eles estão mortos, eles não ganham. E aí a cobrança vem enorme. Então é óbvio. E aí, se a gente não tá nem falando que o cara joga pelo Manchester City, aí tem jogo de seleção, aí no final do ano é Copa América, é Eurocopa, é Copa do Mundo, agora é Mundial de Clubes. Então, assim, os caras ganham muito dinheiro, tem que correr mesmo. Tá bom, mas você não vai ver um jogo bom. Eu quero ver jogo bom, entendeu? Então eu acho que dá para distribuir melhor. Hoje a gente tem acesso a assistir tantas ligas. Antes a gente só via Campeonato Brasileiro e de vez em quando um italiano, sei lá. Hoje dá para você ver durante a semana um inglês, depois um espanhol, futebol italiano, alemão, brasileiro. Então acho que dá para distribuir melhor. Eu acho que não vai ter greve, mas é preciso discutir essa parada. Acho que você falou tudo, Rodrigão. 100% com você. Essa questão da greve é justamente para chamar a atenção pro assunto, né? Para já começar a trabalhar. É quase um trabalho de bastidores ali, uma movimentação que precisa ser feita. E concordo com você, é isso. O pessoal adora, né? O pessoal adora falar, jogador ganha bem, tá reclamando. Não é sobre isso, é sobre o que você. Você não quer ter um ótimo entretenimento, é como você falou. Ainda mais futebol europeu, a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas torcem fanaticamente por times europeus, mais do que antigamente. Mas acho que a maioria ainda é um pessoal que assiste o jogo pelo prazer de ver o jogo, ser um jogo muitas vezes mais bonito, mais técnico, mais jogado mesmo. E é isso, vai atrapalhar. Infelizmente, se o Campeonato Brasileiro fosse cuidado de uma maneira melhor, provavelmente os jogos aqui no Brasil seriam melhores e a gente teria menos torcedores torcendo tanto para times europeus. Só que com o calendário maluco que tem, atrapalha o rendimento do nosso futebol. E do jeito que tá indo, vai começar a atrapalhar o rendimento lá de fora também. Então, eu tô com você. Hoje em dia tem muito jogo para ver. Pode todo mundo organizar aí, se organizar direitinho, todo mundo consegue assistir um jogo bom por dia praticamente.
e dá para não matar os jogadores ali que acabam tendo lesões. O caso do De Bruyne aí, que por exemplo tá com uma pubalgia, a gente sabe que pubalgia é difícil, Kaká já teve, meio que nunca se recuperou muito bem da pubalgia, é uma coisa que pode virar crônica, e é óbvio que é esse acúmulo, esse excesso de jogos que vem sofrendo, óbvio, De Bruyne também começando a entrar numa fase mais velha da carreira, né? E é isso, você quer agora o pessoal vai começar a fazer isso, vai ficar tão loucura que vai todo mundo, pô, futebol árabe quando fizer 31, 32, sendo que a gente viu aí Pirlo jogando até os 30 e tantos, a gente viu aí o Kroos mesmo, acabou de aposentar, mas a gente sabe que podia ir mais uns anos, Modric com 38 jogando muita bola, e se ficar desse jeito nessa loucura, é capaz que cada vez mais os caras saiam para esses outros mercados aí em ascensão, para ter um calendário mais tranquilo. Se tem uma coisa que o futebol árabe é tranquilo no calendário e na intensidade, né, Rodrigão? Ô Faraó, e só para ilustrar, não esticando muito esse assunto, mas para ilustrar, quem viu o último jogo do Manchester City contra o Arsenal, viu exatamente isso. Uma qualidade de jogo que foi ruim, porque o City não conseguiu furar o bloqueio do Arsenal, que colocou um ônibus ali na frente e não tinha o De Bruyne. O De Bruyne era o cara para conseguir achar o espaço, para fazer um chute de fora da área, mas o De Bruyne tá lesionado, tá com problema. Ah, se jogasse pouco, podia machucar no treino? Podia, mas a chance do cara ter mais lesões disputando mais jogos são enormes. Então, assim, faz falta o craque, tá ligado? As lesões atrapalham, e quanto mais jogos, mais lesões, mais intensidade. Então, é isso, a qualidade do jogo vai diminuindo. Quem viu o City e Arsenal na última rodada da Premier League ficou decepcionado, foi um jogo horroroso, entendeu? Teve que ver o Walker e o Gvardiol tentando criar. É isso, é o que vai acabar acontecendo mesmo. Mas vamos torcer aí para o pessoal da UEFA aí botar a mão na cabeça, o pessoal da FIFA, né? Acho que também muito desse problema aí é por causa do Super Mundial de Clubes que tá para vir, que tá sendo muito criticado já há anos e agora pelos jogadores também. A gente sabe que também isso também é um pouco de articulação política, que a UEFA não quer perder ali muita força, os jogadores não querem perder férias. Mas vamos ver, tomara que tudo se acerte aí. Se você gostou do vídeo, lembre de deixar aquele joinha, aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Lembre também de se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito. Comentar aqui embaixo o que vocês acharam e se puder compartilhar com os amigos. Tamo junto, até a próxima.